Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Lucas Bacelar e esse é o nosso segundo ArchiCAD Perguntas e Respostas, onde eu vou responder as principais dúvidas que surgiram aqui dos inscritos do meu canal. E eu separei para esse vídeo de hoje 8 perguntas que começam do básico até perguntas mais avançadas também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pelo botão que você vai encontrar aqui embaixo e também deixe os seus comentários com a sua dúvida. Quem sabe eu faça um vídeo respondendo a sua pergunta numa próxima oportunidade. A primeira pergunta é do André Costa e ele diz assim: bom dia, como mudar a forma de visualização em planta? Ou seja, ao invés de uma achura cinza, aparecer uma achura diagonal com os revestimentos internos e externos. Bom, eu acredito que ele está falando das paredes e, na verdade, não tem a ver só com representação. O ArchiCAD ele é um software BIM, então ele não vai simplesmente desenhar as paredes com linhas e achuras, né, assim como o AutoCAD, ou só um volume em 3D oco como o SketchUp. O ArchiCAD, por ser um software BIM, ele vai modelar os elementos construtivos, simulando uma construção virtual. Então, quando a gente pega aqui a ferramenta parede e simplesmente desenha ou modela aqui uma parede em planta, ela pode aparecer dessa forma aqui, com essa achura cinza, que eu acho que é o que está acontecendo no projeto dele. Por quê? Eu simplesmente peguei a ferramenta parede com template padrão para o Brasil e modelei. E no caso, ele modelou uma parede genérica, tá? Com estrutura básica. Se eu for olhar aqui no meu 3D, posso até selecionar aqui e apertar um F5 e centralizar na tela. Você vai ver que é uma parede genérica, tem essa cor aqui, ainda sem uma definição de material. Você não tem nenhuma camada, nem de revestimento externo, nem interno. Então, se eu quero que ela tenha uma representação de achura na diagonal, para representar uma parede, eu preciso escolher um material que tenha esse tipo de achura. Por exemplo, se eu seleciono aqui a parede, ainda com uma estrutura básica, eu posso mudar aqui o material de construção dessa parede. Quer ver? Eu posso utilizar madeira, por exemplo. Olha só como é a estrutura de madeira. Se ela fosse maior, você ia ver os veios da madeira. Se eu utilizo um outro material, por exemplo, vamos ver aqui esse material de ferro. Aí você vai ver que a trama dele já é diferente. Tá? Então, cada material de construção que eu utilizo essa parede vai ter uma trama diferente, tá? E essa trama, ou achura, como a gente está acostumado a chamar, ela é definida pelo usuário também. No caso, eu estou só utilizando materiais e tramas e achuras que já existem no template padrão para o Brasil, mas você pode também criar suas próprias achuras e definir os seus materiais de construção de acordo com o que você quer na representação gráfica também. Então, essa parede, além de informações geométricas, ela também tem informações não geométricas. Você pode dizer se ela vai ter resistência ao fogo, transmitância térmica, acústica, custo. Tudo você pode acrescentar também de informação, mas a gente não vai tratar aqui agora. Então, primeira solução aí é escolher o material certo que você quer criar essa parede, para que ela tenha essa trama na diagonal. Agora, se você quer uma parede que tenha revestimento externo e interno e apareça assim em planta, você vai precisar também criar uma parede que não seja de estrutura básica, tá? Seja uma parede que tenha uma estrutura composta. Então eu vou selecionar essa parede e vou clicar aqui na estrutura e vou mudar para a estrutura composta. Agora sim, eu vou ter várias composições que também já são criadas aqui para esse template padrão, mas você também pode criar suas próprias composições de acordo com o tipo de projeto, com a demanda do seu projeto, tá? No caso, eu vou escolher uma composição existente. Vamos escolher esse aqui, ó, alvenaria 100, reboco 2 faces. Então essa daqui vai mostrar a parede no núcleo central e o reboco dos dois lados, ok? Eu posso escolher também uma alvenaria que é rebocada de um lado e do outro lado tem azulejo. Então eu vou ter aqui reboco de um lado e azulejo do outro. Se eu mudar aqui para uma escala 1 para 20, você vai visualizar melhor as camadas, tá vendo? Certo? Além disso, vamos voltar aqui de novo para 1 para 50. Além disso, você também
tem um outro fator aqui no ArchiCAD que influencia na representação gráfica dessas paredes, tá? A primeira, como eu falei, é o próprio elemento da parede. Como que você modelou essa parede? Se ela é uma parede básica ou se ela é uma parede composta. E qual é o material que ela está e qual a composição que ela está modelada. Olha só, vamos utilizar aqui, vou pegar dos favoritos que fica mais fácil. Ó, vou clicar aqui nessa setinha para entrar nos favoritos. Olha só as composições que nós temos. Olha essa, por exemplo. Então ela tem várias camadas. Vamos olhar aqui no 3D. Olha lá, eu tenho reboco de um lado, bloco estrutural do outro. Eu tenho aqui uma camada de isolamento acústico, uma camada de ar, inclusive, e uma camada aqui de tijolinho, certo? Então você pode criar composições bem complexas, dependendo do seu tipo de projeto, dependendo do tipo de parede que você vai construir, tá? Então essa é uma grande diferença do ArchiCAD, que é um software BIM, para um software de CAD, simplesmente como o AutoCAD ou o SketchUp, que ele não vai ter essas informações, tá? E todas essas camadas que você está vendo aqui, você também vai ter ela quantificada, você vai poder tirar volume, área, metragem quadrada de cada um desses materiais também. Bom, além disso, do tipo de elemento que você está usando nessa parede, tem outro fator também que influencia na representação gráfica dessa parede. E aí a gente começa a entrar nas outras duas dúvidas que eu vou responder nessa aula, que também é uma dúvida muito comum para iniciantes no ArchiCAD, que é sobre a representação gráfica, né? Como que ele está vendo o modelo do ArchiCAD. Muita gente, quando está aprendendo, se confunde um pouco e faz uma definição aqui na tela, por exemplo, eu estou vendo aqui tudo preto, certo? De repente, você quer ver tudo colorido, ou o contrário, né? Tá tudo colorido, e você quer ver o seu desenho em preto e branco, por exemplo, tá? Vou colocar aqui na vistas 1:50, então vai ficar tudo preto e branco. Utilizando aqui os filtros de vista, né? Essas opções rápidas aqui embaixo. E aí o que acontece? Na hora de navegar no navegador, inclusive se o seu navegador não está aberto, eu posso clicar nesse pop-up para esconder, ou eu posso clicar nesse pop-up aqui para mostrar o navegador. Eu deixei ele aqui do lado fixo para eu poder colocar a minha câmera aqui do lado, tá? Bom, nesse navegador, no mapa de projeto, eu tenho aqui todos os meus pontos de vista. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença do mapa de projeto versus o mapa de vistas, tá? Mas aí acontece que você entra no mapa de vistas, que é onde a gente salva todas as configurações de planta, né, de acordo com o seu fluxo de trabalho, por exemplo, estudo preliminar. Se eu for entrar aqui na minha planta baixa do estudo preliminar, do pavimento térreo, olha só como vai ser a representação da minha parede. Uma representação simples. Se eu entrar já num projeto legal e abrir aqui a planta do térreo também, já vai ser outra representação, uma parede sem trama. Inclusive, em Brasília, as plantas que a gente entrega na administração são assim, sem a trama de corte, ok? Então, isso você tem essa definição. Quando você vai para o projeto executivo, e eu entro aqui na minha planta baixa também do térreo, aí sim você tem todas as camadas. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão navegando de uma planta para outra aqui dentro do mapa de vistas, que é onde salva as configurações diferentes da vista, tá? E quando vão lá para o mapa de projeto, acaba perdendo essa visualização, tá certo? Então, por exemplo, imagina que você sem querer entrou no estudo preliminar planta, e aí você clicou aqui, ó, a planta do térreo no estudo preliminar. E aí você voltou para o mapa de projeto e abriu o primeiro pavimento e começou a modelar o seu projeto aqui também, fazendo uma outra parede. E aí você olha, a minha parede não está mais mostrando as camadas, ó. Eu estou utilizando aqui, quer ver? Ó, vamos utilizar aquela mesma parede. Vou utilizar aquela parede. Ah, não posso utilizar esse favorito, porque senão ele vai mandar lá para baixo. Eu vou utilizar então aqui uma parede composta. E eu estou utilizando aqui esse bloco de isolamento, aquela mesma parede, só que olha só, não está mostrando as minhas camadas. E eu volto para o térreo, continua sem mostrar as camadas, mesmo ela sendo uma parede composta e tem aqui a estrutura com várias camadas. Por quê? Aí é um segundo aspecto que pode influenciar, que é a sobreposição gráfica. Lá no mapa de vistas, a gente salva vários filtros que representam a planta de acordo com o que a gente quer para cada etapa. Por exemplo, uma planta de layout, onde eu quero o desenho mais limpo, uma planta executiva, onde eu quero todas as cotas, onde eu quero a parede com todas as camadas.
até mesmo uma planta de piso, onde eu quero deixar tudo transparente para eu ver somente o piso. Então a gente pode definir vários tipos de representação dos elementos lá no mapa de vistas. E o mapa de projeto, que é onde a gente entra aqui, você não consegue visualizar, você não salva essas informações. Então quando você navega de um para o outro, você herda a última configuração que você viu, que foi a do estudo preliminar. E aí por isso que não está mostrando a sua parede. Então uma das dúvidas do André pode ser essa também. E aí, no caso, você vai conferir aqui embaixo, ó, nos seus filtros de vista, né, nessas opções rápidas que tem aqui embaixo, se você está com alguma sobreposição aplicada. E você pode ver que ele está com a sobreposição de estudo preliminar aplicada. Eu vou tirar aqui, ó, sem sobreposição, e aí você vai ver a parede real, nua e crua, assim como ela é, tá? Se eu utilizo aqui uma outra sobreposição, uma sobreposição aqui de projeto executivo forro, ele também tem uma representação semelhante, tá? Então você vai ver isso aqui. Aí uma outra dúvida também é quando a pessoa definiu aqui na planta. Ah, tá, eu gostei dessa representação da minha planta. Tá? Claro que eu estou mostrando só uma parede aqui, né? Vamos inserir só uma porta, só para a gente ter ela aqui representada. Então tô vendo aqui a minha porta e a minha parede. E aí eu vou lá para o meu mapa de vista sem querer e acabo entrando aqui numa planta do primeiro pavimento, certo? Eu estou no térreo, agora eu entro no primeiro pavimento, só que do projeto executivo. E aí eu estou vendo aqui a minha planta, certo? Já com a representação complexa de novo. Volto aqui para o mapa de projeto e entro na planta do térreo. E olha só como é que tá. Já está totalmente diferente. A minha porta já está bem representada. Não está mais com aquela folha simples. Ela está mostrando todas os elementos da minha porta. A minha parede também tem todas as camadas. Por quê? As definições que você faz então aqui no mapa de projeto, que é o que eu estou, não ficam salvas, tá? Ela só fica salva quando você cria uma nova vista aqui no seu projeto ou atualiza uma vista existente, certo? Então é muito comum isso acontecer, de aluno me perguntar: Lucas, a minha parede não está mostrando como a sua, ou Lucas, a minha porta não está mostrando como a sua. Então, se a sua porta não está mostrando assim, ó, como a minha, com todos esses detalhes, já é um outro recurso que nem é a sobreposição gráfica, que eu vou mostrar ainda nessa aula, mas deixa eu finalizar aqui então a dúvida do André. Então, para finalizar, a questão dessa representação da parede, sendo com camadas ou sendo cinza, tem a ver com a sobreposição gráfica, tá? Tem a ver com o seu mapa de vista e mapa de projeto. Então você tem que estudar um pouco mais o ArchiCAD e ter o domínio do mapa de vistas, que é muito importante, e também a saber criar as suas composições, criar os seus materiais e também ter essa representação por meio de sobreposições gráficas ou definindo tramas, achuras, superfícies, assim como você quer, ok? Bom, antes da gente ir para a próxima pergunta lá que eu separei, eu quero aproveitar que a gente está com essa tela aqui aberta para mostrar essa dúvida que também é muito comum e parece um pouco com essa do André, mas tem a ver com a OVM, Opções de Visualização do Modelo. Por que às vezes eu abro o ArchiCAD e a minha porta está assim, toda detalhada, e de repente ela fica assim, quer ver? Vamos abrir aqui o estudo preliminar, assim, simplificada. Por quê? O ArchiCAD ele tem esse recurso de poder trabalhar com o mesmo elemento de várias formas diferentes, com vários níveis de representação. Isso é muito bom e é muito útil para a gente que trabalha com projeto e precisa ter várias plantas em etapas diferentes, para coisas diferentes, certo? Olha só, se eu estou trabalhando com a escala 1 para 100 ou até uma escala 1 para 200, ficaria até borrado se eu utilizasse a minha porta com todos os detalhes, tá? Olha só, eu vou utilizar aqui, olha só, eu vou utilizar a OVM de projeto executivo. Olha lá como é que fica. Ela vai acabar ficando borrada, principalmente se eu tirar aqui a sobreposição gráfica. Ó, vou tirar a sobreposição gráfica, ela vai acabar ficando borrada. Quanto maior, eu vou deixando aqui, ó. Imagina você tem uma planta aqui, eu só tô com uma única porta, certo? Mas olha só, ficaria uma visualização semelhante a esse aqui, ou até pior, na verdade, né? 1 para 100, 1 para 200. Você não consegue ver. Então, por isso, você precisa ter esses níveis diferentes. E essa representação gráfica das portas e de outros elementos, a gente faz baseado aqui
na OVM, que é essa opções de visualização do modelo. Vamos mudar aqui para estudo preliminar de novo, você vai ver que ele fica simplificado, tá? Projeto executivo, ele vai ficar todo detalhado. Bom, tem como você entrar, aqui quando você clica no pop-up, você vai escolher as opções de visualização do modelo existentes, que já vem no template padrão. No caso, eu estou utilizando o ArchiCAD 23 com o template padrão do Brasil, então tem essas OVMs aqui. E quando você clica nesse ícone, você entra nas definições de OVM, e aqui você pode definir, por exemplo, como que você quer a representação do pilar, como você quer a representação da porta, se você quer tirar o marcador da porta, se você vai mostrar a porta inteira ou apenas o vão, ok? Se você vai ter aqui em níveis de detalhe da porta, se você vai ter uma estrutura completa como a que a gente está vendo, ou se ela vai ser baixa, que é simplificada, ok? E é por aqui que você mexe. Só que é importante, deixa eu até cancelar aqui para não alterar, é importante que quando você for criar aqui uma alteração nessa OVM, você crie uma nova opção, tá? Então você clica aqui em novo, e aí você cria uma nova opção, a gente pode até manter aqui a contagem 05, nova OVM, tá? E aí você pode alterar, porque uma vez que você altera aqui e dá um OK, você vai alterar do seu template padrão e vai começar a bagunçar o seu template. E aí quando você quiser voltar para o padrão normal, vai dar um certo problema. Então eu vou apagar essa daqui, que eu não preciso dela, e vou dar um OK. Certo? O segundo aspecto que altera a representação da sua planta é a OVM, tá? E ela muda aqui a representação gráfica dos elementos. E não só de portas, como eu mostrei, mas de clarabóias, janelas, escadas e muitas outras coisas que a gente pode alterar também nos objetos que a gente tem no ArchiCAD. Bom, essa OVM, do mesmo jeito, ela só é salva. Todos esses filtros que a gente vê aqui de opções rápidas, eles só são salvos no mapa de vistas, tá? Então, se você quer fazer uma alteração e você quer que sua planta fique sempre assim, você precisa ou criar uma nova vista aqui no mapa de vista. Você pode criar uma nova vista clicando aqui em salvar vista atual. Ele vai abrir aqui uma prévia de todos esses filtros, tá vendo? Ó? Em geral, a gente tem todos esses filtros que estão aqui embaixo. Combinação de vegetais, escala, canetas, OVM, que é o que nós trabalhamos hoje, e sobreposição gráfica. E quando você salva isso daqui, ele vai, você tem essa prévia aqui, ele vai ficar salvo nessa vista, sabe? Como uma pré-definição. Toda vez que você clicar nessa vista que está aqui, ela vai já abrir a sua planta do jeitinho que você deixou ela salva. No projeto legal vai estar assim, no estudo preliminar ela vai estar desse jeito, e no projeto executivo ela vai estar desse jeito aqui, ok? Bom, agora sim a gente pode ir para a nossa próxima dúvida. A próxima dúvida é da Elaine, e ela fala que gostou muito desse vídeo sobre manipulação das espessuras de linha que eu ensinei, só que ela queria simplesmente ver como que ela faz para ver as espessuras reais da linha aqui no ArchiCAD. Porque no projeto eu só vejo as linhas finas, eu só consigo ver o tamanho real no layout, tá? Se essa é a sua dúvida também, dá uma olhadinha como que a gente resolve. Bom, eu lembro que quando eu estava aprendendo ArchiCAD, essa era uma questão que me intrigou por bastante tempo e não tinha ninguém ali para me mostrar como resolver isso. E é uma questão muito simples, na verdade, tá? Vamos selecionar aqui essa parede. Eu vou voltar aqui para uma composição de alvenaria duas faces rebocada, porque aqui a gente tem bem diferenças de espessura de linha que vai dar para a gente ver essa diferença. Então tá, você abriu o seu ArchiCAD e não está visualizando a espessura real das linhas. Para você visualizar, você pode vir aqui em visualização, opções de visualização na tela, e aí você vai habilitar essa opção aqui, ó, de espessura real da linha. Como o meu já está habilitado, eu vou desabilitar, você vai ver a diferença. Olha lá, ele mostra todas as linhas como vetorizadas ali, né? Sem espessura nenhuma de linha entre elas, nenhuma diferenciação. Então, para você visualizar, você vai em opções, visualização na tela, espessura real da linha. Só isso, e aí você já vai conseguir visualizar como que está ficando o seu projeto. E lembrando que ele vai ter uma referência diferente de acordo com a escala, né?
Por exemplo, na escala 1 para 20, olha lá, a proporção da espessura da linha com os elementos já muda, certo? Inclusive, você tem também conjuntos de canetas, aqui no ArchiCAD, que é um outro filtro de vista que a gente está trabalhando, que já são pré-definidas aqui nesse template padrão para melhor se adaptarem à escala 1 para 20, tá? Não significa que você é obrigado a usar essa caneta 1 para 20, estando na escala 1 para 20. Por exemplo, eu tenho a escala 1 para 25 aqui, e eu não tenho uma caneta 1 para 25. Você não precisa, tá? Você pode usar a caneta 1 para 20, que ela vai estar bem semelhante da caneta 1 para 25, e você vai ter um resultado bem semelhante. Se você for muito criterioso, você pode criar suas próprias canetas, seus próprios conjuntos de canetas para cada escala, para cada necessidade que você tiver, ok? Então essa é a segunda questão, bem simples aí da gente resolver. Vamos voltar para a escala 1 para 50 e vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Rodrigo Louro. Ele diz assim: olá, sou estudante de arquitetura e iniciante no ArchiCAD. Essa dica foi muito útil, resolveu um dos meus problemas. O outro é que o meu professor pediu para eu diferenciar as espessuras de linha nas elevações. Como fazer isso? Bom, primeiramente, existem várias formas de fazer isso. Existe uma forma mais complexa, onde você consegue chegar detalhadamente a cada elemento, qual vai ser a espessura dele. Mas eu vou mostrar a maneira mais fácil, mais simples, que eu acredito que vai servir para a maioria das pessoas, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, é importante mostrar que o ArchiCAD, ele não é simplesmente um software 2D como o AutoCAD, nem só um software 3D como o SketchUp, né? Você modela uma construção virtual. E esse modelo, você tem condições de representar de diversas maneiras possíveis. Por exemplo, como eu já tenho aqui um material na parede, na grama, em tudo isso aqui, quando eu vou para uma elevação, por exemplo, eu quero criar aqui uma fachada. Eu vou até pegar esse padrão aqui, tá? Ou eu posso pegar aqui a ferramenta fachada, tá? Elevação, na verdade, e vou criar aqui uma elevação que corta aqui o meu terreno. Eu vou mostrar essa elevação aqui. Vou selecionar aqui essa elevação, clicar com o botão direito e abrir com definições atuais de vista. Quando eu abro essa elevação, ele já vai mostrar aqui as espessuras de linha padrão, vai mostrar as cores, tudo que eu tenho do meu elemento. Inclusive eu vou ligar aqui os vegetais que eu preciso. Estava escondido as vigas porque eu estava em planta, e em planta não tem as vigas visíveis. Então eu tenho aqui todos os elementos visíveis. Agora, se você quiser uma representação dessa elevação com diferenciação de penas, o ArchiCAD tem um recurso que pode te ajudar. Esse recurso ele se encontra nas definições da elevação. Eu posso clicar com o botão direito do mouse numa área vazia dessa elevação, ou selecionando também essa elevação em planta e entrando nas suas definições, clicando aqui. E aí você vai ver essa janela. Aqui, nessa janela de definições da elevação, a gente pode escolher uma primeira coisa para mudar a representação gráfica daquela elevação, que é tirar as cores. Digamos que eu não queira as representações das tramas daquelas paredes coloridas. Então eu venho aqui em elementos cortados, ou melhor, elementos não cortados, que é o que eu estou trabalhando, e ele está com cores de superfície própria. Vamos mudar aqui para a cor da caneta uniforme, e aqui eu posso escolher, por exemplo, uma caneta branca, um fundo de trama. Vou clicar em OK e vamos ver na elevação. Quando a gente tem esse recurso ligado, já dificulta um pouco mais a representação dessa planta sem a diferenciação de penas. Se eu clicar mais uma vez em definições de elevação, eu posso ainda desabilitar a sombra, e aí você vai ver que está mais difícil ainda de visualizar as espessuras de linha, porque estão todas iguais, o que está lá no fundo, o que está na frente. Só que o ArchiCAD tem um recurso que é de área distante marcada, e ele faz dois planos de vista, o que está mais perto e o que está mais longe. Para isso eu entro nas definições de novo, com o botão direito do mouse, e agora eu habilito essa opção aqui, de área distante marcada. Quando eu habilito essa opção, ele vai me abrir aqui mais algumas listas que eu posso definir. Qual a espessura de linha, qual o fundo
da cor da trama, né, dessa janela. Antes, eu vou habilitar novamente a sombra do sol, porque isso ajuda a mostrar essa profundidade da minha fachada. Clico em OK. E aí você vai ver aqui essa diferenciação de penas. Antes dela estar completa, eu preciso também olhar aqui em planta. Vou selecionar aqui essa elevação que eu criei. Você pode ver que ele criou esse retângulo verde aqui no fundo, tá? Esse retângulo verde do fundo, ele vai me mostrar qual é a área distante. Ou seja, tudo que tiver dentro desse retângulo vai fazer parte do primeiro plano dessa elevação. Tudo que estiver para trás desse retângulo aqui, dessa linha, que é a área distante marcada, vai estar no segundo plano. Então, vai ter uma outra representação que você que define para ficar mais clara. Então, eu vou voltar aqui, vou selecionar essa elevação, eu vou definir ela mais ou menos aqui, ó, para mostrar a parede do fundo mais clara, a caixa d'água, e vamos olhar como que está ficando. Ok. Eu já consigo ver que eu tenho uma espessura de linha mais forte na frente e uma mais fina aqui atrás. Eu preciso corrigir esse problema aqui da sombra. Vou entrar aqui nas definições de elevação e vamos ver o que está causando esse problema. Bom, a sombra do primeiro plano eu encontro aqui, ó, elementos não cortados, sol e sombras. Vamos mudar aqui para 25%. E eu preciso ligar aqui a sombra do sol. Vamos ligar a sombra do sol também para a área distante marcada. Vamos deixar com 25, vamos dar aqui um OK. E agora sim, ele consegue visualizar a trama lá do fundo também. Para finalizar, a gente pode colocar também todas as canetas que estão no segundo plano numa espessura mais fina ou até numa outra cor. Por exemplo, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse nas definições e aqui em área distante marcada, eu posso colocar aqui caneta uniforme para elementos não cortados. Vamos mudar para essa caneta 220. Tem uma mais fina. Vamos clicar aqui agora em OK. E aí tudo que fica no fundo vai ficar com essa caneta cinza claro, ok? E você vai visualizar ela mais, com mais profundidade. Então essa é a maneira mais simples da gente criar essa diferenciação de espessura e também de cor dessas canetas. Vamos agora para a nossa próxima dúvida. Bom, e a nossa próxima dúvida é do Guilherme Costa. Ele diz assim: Lucas, parabéns pela iniciativa. Você sabe como fazemos para orientar uma trama na visualização 3D? Por exemplo, para a paginação correta de revestimento de pisos e paredes. Abraço. Ótima pergunta, Guilherme. Vamos olhar então o nosso 3D aqui. E vamos escolher aqui um local nesse projeto que tenha uma trama. Eu vou escolher do banheiro, vou entrar aqui de novo aqui na planta, vamos escolher a planta do primeiro pavimento. Vamos pegar aqui a ferramenta retângulo de seleção, método de seleção único piso para mostrar só esse primeiro pavimento e vou fazer uma seleção aqui cortando o banheiro. Agora aperto a tecla F5 ou F4 no Mac e ele vai mostrar ali o meu banheiro com uma superfície ali, você vê que ela já está paginada, ou seja, ela está alinhadinha aqui com a minha bancada. Ela está também alinhada aqui com o box. Então, como fazer esse alinhamento? Esse alinhamento só pode ser feito no 3D, ok? O alinhamento de paredes. O alinhamento de planta, ou melhor, o alinhamento de piso, você consegue fazer pela planta também. Então, vamos fazer pela parede. Para facilitar você a trabalhar com essa paginação, se você é um profissional que utiliza muito esse recurso, você pode vir aqui no menu Janelas, barra de ferramentas de novo. E aí aqui você vai escolher a janela Standard, certo? Que é essa janela que você está vendo aqui. E aí você pode adicionar bem aqui uma ferramenta. Por exemplo, ferramenta de documentação, imagem final 3D. E aqui você pode colocar alinhar textura. Eu clico em adicionar e ele vai entrar aqui. Então ele vai ficar logo aqui no final. Clico em OK. E agora eu tenho aqui o recurso de alinhar textura 3D. Ok? Isso já vai facilitar você trabalhar. Então o definir origem você já viu. E agora definir direção. Eu clico aqui em definir direção. Dou um clique inicial. Ele vai pedir para eu definir um ângulo graficamente. Dou um OK. E agora
eu vou definir, por exemplo, na vertical. Com apenas 2 cliques eu desenho uma linha na posição que eu quero. Não, eu quero que ele fique em 45 graus. Então, dou um clique inicial. Eu posso até definir aqui numericamente, 45, dou um OK. Ele vai ficar em 45 graus. Sendo que a origem está lá onde eu defini, ok? Uma outra coisa que pode ajudar você nessa paginação do revestimento são as linhas guias e também a ferramenta Morph para criar linhas soltas de construção no desenho. As linhas guias são essas que você encontra aqui nos 4 cantos da sua área de trabalho do ArchiCAD. Caso você não esteja vendo, você pode habilitar por aqui. Se você clica nesse esquadro, ele vai desabilitar. Se você clica novamente, ele vai estar habilitado. Para você criar essa linha guia, você leva o cursor do mouse até ela, clica e segura, e você vai levar até uma das quinas dessa parede, por exemplo. Tá? Se eu levo o cursor do mouse nessa linha guia de novo, pressiono o botão esquerdo do mouse mesmo nesse botão laranjado e seguro, eu posso arrastar essa linha guia para outro lugar. Ok? Por exemplo, ele ficou alinhado ali no meu espelho. Ó. Ok? Isso aqui pode te ajudar. Você pode criar linhas guias, por exemplo, aqui no piso e depois subir a uma altura desejada, por exemplo, 1,2. Quando você vai digitar medidas, como essa que eu fiz, você tem que tomar cuidado. Usuários iniciantes sempre têm essa dúvida. Eu vou mostrar aqui novamente, vou levar o cursor do mouse até o botãozinho laranjado, aperto o ESC para tirar, e vou mostrar novamente como que a gente cria essa guia com medidas. Então selecionei aqui, levo o cursor do mouse até a linha guia, clico e seguro. Eu não posso soltar o cursor do mouse até eu começar a digitar a medida. Por exemplo, agora eu vou digitar 1. Agora sim, já digitou 1, já entrou na caixa aqui, eu posso soltar o botão do mouse sem nenhum problema. E aí sim eu vou digitar agora 0,20, tá? 1,20 e dou um Enter. E ali está a nossa linha guia. Então eu posso encontrar a paginação por aqui. Outra questão que você pode fazer também é uma linha de construção. Você pode pegar a ferramenta Morph, utilizar aqui o método de geometria poligonal, e eu dou um clique inicial bem aqui, nesse ponto, e agora eu levo para cima 1,20. Inclusive eu posso até colocar aqui para o lado, clico o botão direito e depois venho em OK. Então eu estou com a minha um Morph ali criado, tá? Ele vai me ajudar a criar essa linha guia. Deixa eu só colocar ele na posição correta. Agora sim ele está na posição correta. Se eu esconder aqui a minha linha de referência, eu tenho ali um Morph para me guiar. E aí eu posso vir aqui, alinhar a textura 3D, definir a origem, e eu vou clicar lá naquele pontinho do Morph. Essa ferramenta Morph, ela é mais segura, porque ela realmente vai ter um elemento 3D ali para você clicar, e você vai ver se ele está no lugar certo ou não. Mas se você já estiver familiarizado com as guias, você pode fazer também com a ferramenta guia, clicando ali para você acertar a sua paginação. Ok? Então vamos lá para a nossa próxima dúvida. E a nossa próxima dúvida é do Felipe Kim. Ele diz assim: Lucas, tenho o ArchiCAD 22 e tentei fazer igual você no vídeo, mas não deu certo. Eu preciso de uma escada de 1,30, mas quando digita esse valor ele considera 1,30 de diâmetro interno. Daí ele vira para o outro lado, né? Fica enorme. Já tentei inverter o ponto de referência da escada, mas não adianta. Daí se eu digito um valor menor, tipo 60, ele não deixa eu construir, porque considera pequeno. Você sabe o que pode ser? Bom, vamos lá. Essa eu ainda não testei, a dúvida dele. Geralmente quando eu recebo uma dúvida assim, eu tenho que usar aqui o ArchiCAD e tentar encontrar o problema. Que o problema que aconteceu com o aluno, ou com vocês, aí aconteça comigo também, para poder resolver a questão. Então vamos lá, vou pegar aqui a ferramenta escada. Utilizar aqui um favorito que já veio padrão aqui também, por exemplo esse daqui, e aí a gente vai começar a modelagem dessa escada. Vou dar um clique inicial. Pelo que eu entendi é uma escada helicoidal, então eu vou utilizar essa daqui, ó, de arco com ponto central. Então vamos digitar 1,3, dou Enter, e agora sim ele vai fazer aqui o arco. Então o que está acontecendo com ele? Ele começa a desenhar, modelar essa escada e está aparecendo, eu acredito que é isso aqui que está acontecendo, ó. Está criando por fora.
e ele não está conseguindo inverter. Acontece que para você inverter, você não vai inverter por nenhuma definição aqui do ArchiCAD simplesmente. Ó. Você pode até inverter por aqui, ok? Mas só de você manter a posição como está e você começar a girar para um lado ou para o outro, ó, você vai ter essa opção. Então ela está fazendo por fora, eu vou girar ao contrário, ela vai fazer por dentro. E se eu tiver aqui, eu posso mudar a linha da referência também, ó, para o outro lado, que aí fica mais fácil. Se você quer uma escada para esse lado e ela está fazendo para fora, você vem, muda para o outro lado e você vai conseguir fazer por dentro. Então, tente dessas duas formas aí que você vai conseguir criar essa escada. Agora, a não ser que o problema dele seja essa questão aqui, né, que isso aqui já é um conflito construtivo. Ele vai dizer aqui que não dá para fazer essa escada porque tá com algum problema aqui, ó. O tamanho da escada pelo nível do vão que ela vence não tá conseguindo criar essa escada. Ela tá cruzando uma na outra. Então, o que você pode fazer? Ou você diminui aqui a largura da escada. Vamos pegar aqui, ó, novamente essa escada. E vamos fazer ela com 1,10. Vamos ver se ela vai dar certo agora. 1,30 de diâmetro. Agora ela já funcionou. Então, por conta das regras e padrões que o ArchiCAD tem, ele não vai deixar você fazer uma escada que não atenda esses requisitos mínimos. Por isso que você tem que tentar uma outra dimensão, uma outra largura. Ou você pode também entrar nas definições dessa escada e desabilitar aqui as regras. Ó. Por exemplo, você tira aqui as regras de tamanho mínimo do espelho e máximo. Você pode tirar também patamar e largura mínima do leque. Só que aí você tem que ter certeza do que você está fazendo. Porque se você tirar essas regras e padrões aqui, ele vai deixar de calcular para você essa escada e vai criar uma escada fora do padrão. E aí você que vai estar assumindo a responsabilidade. Ou melhor, sempre é você que está assumindo essa responsabilidade, né? O ArchiCAD está aqui como uma ferramenta para te auxiliar. Ele já deixa essas regras e padrões aqui habilitadas para calcular para você, mas sempre é o seu olho aí que tem que estar assinando essa escada no final, tá bom? Então, olhar aqui no 3D, a nossa escada já está pronta. Vamos agora para a nossa próxima dúvida. Bom, a próxima dúvida é do Alex Viana, ele diz assim: Lucas, como consigo fazer uma parede conectar a uma escada, tipo como ela topando na parte de baixo do telhado, acompanhando a inclinação? Só que nesse caso, acompanhando a inclinação da escada. Abraço e parabéns pelos vídeos. Então, bora lá. Vamos tentar aqui fazer uma escada padrão primeiro, retinha. Tá? Eu vou utilizar até o favorito aqui que eu já tenho. Vamos então criar uma escada diagonal. Ok? E eu vou criar agora uma parede. Essa parede vai estar nesse alinhamento aqui. Agora vamos olhar no 3D. E agora a gente tem aqui a nossa escada. Bom, eu quero fazer essa parede parar na inclinação da escada. O que eu faço? Eu seleciono a minha escada, clico o botão direito do mouse e vou em conectar. Depois de conectar, eu vou em operações de elementos sólidos. Quando eu entro na operação de elementos sólidos, ele já está aqui como um elemento alvo selecionado, que foi a escada, que na verdade não é o caso. Então, eu tenho que selecionar a parede e eu clico aqui em obter elemento alvo. Aí sim, a parede aqui está selecionada e ela vai ser o elemento alvo que vai sofrer a operação, ou seja, o que vai ser cortado. Seleciono a minha escada e clico aqui em obter elemento operador. Então, a escada que vai exercer essa operação. E eu vou utilizar aqui a operação de subtração com extrusão para cima. Ou seja, tudo que estiver para cima dessa escada vai ser cortado. Clico em executar e olha só, a gente tem o recorte da parede exatamente no alinhamento da escada. Ok? Se você quiser, você pode fazer também para essa escada helicoidal. Eu vou pegar aqui o Alt e com a barra de espaço eu vou desenhar essa parede circulando a minha escada helicoidal. Você está vendo ali?
Vamos selecionar essa parede novamente. Na verdade, eu entro aqui agora em obter elemento alvo, seleciono a escada, obter o elemento operador, é a mesma operação com extrusão para cima, e eu clico em executar. E olha só, ele fez essa subtração. Acontece que, como ele está com essa geometria segmentada, ela não está exatamente um círculo perfeito, né? São vários polígonos, ele acabou não conseguindo fazer a subtração perfeita. Para resolver esse probleminha, você pode selecionar essa parede e dar um offset nela aqui, né? Se você clica nessa aresta da linha de referência, você tem essa opção aqui, ó, de alongamento radial, 1,29,5. Aí sim ele vai diminuir só um pouquinho, vamos olhar lá no 3D. E agora sim ele ficou todo para dentro da escada, né? E aí ele já resolveu esse problema, ok? Então com qualquer parede, qualquer escada, você vai conseguir fazer isso. Inclusive se você mudar o formato da escada, ó. Vamos mudar aqui essa escada para um outro formato. Por exemplo, essa escada que a gente tem aqui, ó. Olha lá, ela já tem outro formato e assim ele continuou fazendo o recorte exatamente embaixo ali dessa escada. Bom, então vamos lá para a nossa próxima dúvida, que é a dúvida do Leifer. Ele assistiu esse vídeo aqui de como atribuir o ID de portas automaticamente e ficou com dúvidas sobre como fazer isso nas elevações. Então eu vou abrir aqui um projeto que a gente já está trabalhando. Vamos abrir uma elevação. Como que a gente faz para colocar esses símbolos de ID das portas e janelas nas elevações? De maneira automática você pode fazer também, só que ela não vai encaixar exatamente onde você quer, então depois você vai ter que ficar ajustando. Mas talvez ajude e seja mais rápido do que você colocar de um por um. Não sei, vai depender do que você acha, tá? Eu vou pegar então a ferramenta rótulo aqui e vou entrar nas definições do rótulo primeiro. Nas definições do rótulo, eu vou escolher um rótulo ou de propriedade, que vai mostrar o ID, né, que eu só quero o ID dessa janela, ou um rótulo de abertura. Vamos pegar esse rótulo de abertura, que eu acho que é o mais apropriado, e a gente precisa definir aqui como que ele vai aparecer na nossa elevação. Por exemplo, se você quer a moldura, você tem que clicar aqui em habilitar moldura, e ele vai mostrar essa moldura de bolinha que você tem aqui, ou um outro formato que você escolher. Ó. Por exemplo, vamos escolher esse formato oval. A largura da moldura e a altura da moldura, vamos deixar aqui 5 mm. Vamos ver se funciona. O meu texto vai ter 2 mm. Então, 3 mm é suficiente de altura e 5 mm de largura eu acho que já é suficiente. Eu vou tirar a linha de chamada, vou deixar só esse símbolo aqui. A posição do rótulo, vamos deixar 0. Na verdade vai ficar 0,1, que ele nunca fica 0, para ele ficar bem próximo lá do ponto de origem. A dimensão não importa tanto, porque a gente vai desabilitar. Vou passar para a próxima página. Vou desabilitar as dimensões, vou deixar só o ID. Passo para a próxima página, vou tirar também o peitoril. E vou tirar a soleira. Então vai ficar simplesmente esse ID aqui. Vou clicar em OK. E vamos inserir ele aqui em uma dessas janelas, ó, só para você ver como vai ficar. Então está aqui J1. Bom, se você quer inserir automaticamente nos outros elementos, você pode selecionar todas as portas e janelas da sua elevação. Inclusive, você pode pegar a ferramenta porta e dar um Ctrl A ou Command A, vai selecionar todas. Como tem poucas portas, eu já selecionei todas elas aqui. Vamos selecionar também essa janela. Eu vou aqui em documentação, anotação, rótulo nos elementos selecionados. Lembrando que ele vai inserir aquele último rótulo que eu defini, que foi esse rótulo aqui, tá? Então, antes de você fazer essa rotulação automática, você precisa definir qual rótulo que você quer. Agora eu clico aqui em rótulos nos elementos selecionados, ele vai inserir o rótulo em cada um dos elementos. Eu posso depois mudar a posição desse rótulo aqui, tá? Para a posição que você achar melhor. Caso ele já te atenda ali na posição inicial, tá ótimo, já vai estar pronto. Então assim que a gente cria os rótulos para mostrar o ID
de esquadrias nas elevações, tá? Você define como você quer o seu rótulo e você vai inserir ele fora, né? Com a ferramenta rótulo, diferente da planta, que ele já está atrelado ao próprio elemento de porta ou janela. Bom, então vamos lá. A nossa última dúvida é do Johnny e ele está com um problema para importar o DWG para dentro do ArchiCAD. Pode ser que ele esteja utilizando a versão do ArchiCAD 23. E se você está utilizando a versão 23 do ArchiCAD para o Brasil, é possível que você esteja com esse problema também. Então, como que a gente faz? Quando eu importo um arquivo DWG para o ArchiCAD arrastando e soltando, que é a maneira mais simples, eu posso definir aqui qual que foi a escala que foi desenhada lá, qual que foi a unidade de medida desenhada lá no AutoCAD, que foi metro, por exemplo, e eu clico em colar. Quando você seleciona o DWG, ele vai estar visível normalmente. Mas se você converter esse DWG para você poder utilizar as linhas como base, explodindo, clicando com o botão direito do mouse, explodindo, ele vai sumir do seu projeto. Por exemplo, eu vou deletar aqui o original, certo? E você não tem a parte explodida que geralmente fica. Por quê? Nessa versão do ArchiCAD 23 para o Brasil, ele está trazendo todos os arquivos em DWG, seja importados assim, arrastando e soltando, ou importados lá para a folha de trabalho como XREF, ele está inserindo essas linhas como um elemento a construir. Então, quando a gente abre o ArchiCAD pela primeira vez, o estado de renovação, que controla os projetos de demolição e construção, eles vão estar por padrão como planta do existente. Então, não vai estar mostrando nada que é novo a ser construído. Para isso, eu tenho que colocar aqui em nova construção. Agora sim você vai conseguir utilizar essa base para fazer a sua topografia. Por exemplo, criando aqui o seu terreno, ok? Baseado nessa topografia, inclusive selecionando a malha, com a ferramenta malha habilitada, eu pressiono a barra de espaço e aí vou adicionando as curvas de nível, assim como a gente aprendeu lá naquela aula. Okay? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse ArchiCAD perguntas e respostas de hoje. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, quem sabe eu respondo a sua pergunta numa outra oportunidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva também no canal. Me siga também lá pelo Instagram para não perder as novidades e os novos conteúdos que estou sempre postando. Lá no Instagram você me encontra por bacelar.lucas. Vai lá, me segue no Instagram e também no Facebook é @bimpararquitetos. Vejo você na próxima.